Queridos amigos, boa noite a todos. Ainda com a voz um pouco desafinada, às vezes um pouco sem fôlego, mas estamos melhorando devagarzinho com a graça de Deus. Eu espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo pela companhia de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aos nossos estudos, que tanto alento nos tem proporcionado ao longo desses meses. Nós estamos no nosso 21º estudo de Paulo Estevão, e para a abertura das nossas atividades desta noite, a prece fica por conta do Matias. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Então, pessoal, vamos por alguns instantes e por essa hora que vamos estudar, deixar as coisas externas de lado, nos concentrarmos e mantermos conectados com a espiritualidade maior para poder ter o máximo de entendimento desse estudo maravilhoso, desse apóstolo que não chegou a conhecer Cristo pessoalmente, mas sabemos que teve uma fé inabalável, seguiu os passos de Jesus. Querido Mestre Jesus, nossos benfeitores e mentores espirituais, pedimos aqui a sua luz para a nossa interpretação do máximo possível desse estudo de hoje, para que possamos aceitar mais, perdoar mais, ajudar mais, e assim poder ser mais um servo de Ti, ó Pai, aqui no meio dos encarnados. E assim também, Pai, podermos também ajudar os irmãos que estão passando por necessidade, seja ela financeira, seja ela por problemas psicológicos, desavenças familiares, que possamos usar toda essa sabedoria de Paulo, Estevão, para nos orientar junto àqueles que estão próximos de nós, que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou então sair aqui do PowerPoint para poder fazendo aquele vai e volta, porque vou mudar o tipo de arquivo. Nós estamos no capítulo 7, e eu me lembro que na semana passada nós lemos, acho que 1 ou 2 parágrafos, e eu acho melhor a gente repassar esse comecinho, já que é pouca coisa, para a gente compreender melhor a sequência dos fatos. Só um pequeno comentário antes de passar a leitura para Jo Roque. Nós vamos, como eu disse a semana passada, nós vamos precisar preparar o nosso coração, porque vem muito sofrimento pela frente, mas muito sofrimento mesmo. Sofrimentos pelos quais a gente não conseguiria passar. A nossa inferioridade é tamanha que nós não teríamos a estrutura moral e espiritual desses espíritos para enfrentar o que enfrentaram. E nessa leitura desse capítulo, cujo título é As Primeiras Perseguições, nós vamos conhecer um lado de Saulo que deixa a gente meio impactado. Mas, como já dissemos na semana passada, isso é importante
Emmanuel dá um destaque muito grande para esse lado da personalidade de Saulo, para que depois a gente tenha uma referência de comparação quando ele se tornar Paulo. E também tem outra questão que relacionada à sua dedicação aos ensinamentos de Moisés, que nós, pelo nosso padrão de análise de hoje, nós diríamos que ele seria um fanático, mas não era nada disso. Nós precisamos ter em mente um pouco da história do próprio povo judeu, do povo hebreu, que há mais de 1.500 anos antes de Jesus sofreu muito. O povo hebreu sofreu muito quando foi para o Egito e se tornou escravo dos egípcios por mais quase 400 anos. Sofreu muito até chegar na chamada Terra Prometida, que hoje seria a região de Jericó, próximo a Jerusalém. Sofreu muito para poder demarcar o seu território a um meio totalmente hostil, que era somente de povos pagãos, e eles manterem um agrupamento que mantinha como característica principal uma religião com a crença no Deus único. Sofreram como escravos na Babilônia, e mesmo depois da vinda de Jesus, aliás, na época de Jesus, ainda continuavam sob o domínio romano. É importante a gente lembrar também que a nação judaica não tinha destaque econômico. Não era uma nação que se destacasse economicamente. Não era uma nação que se destacasse filosoficamente ou culturalmente como uma Grécia, um Egito. Ou a única coisa, ou seja, o único ponto na qual a nação judaica se destacava sobremaneira sobre todas as outras era no seu aspecto religioso. Além disso, os hebreus e os judeus eram extremamente inteligentes e eles utilizavam essa inteligência na sua vivência religiosa, embora para nós pareça que não. Então, o grande patrimônio da nação judaica não era a economia, não era a política, não era o aspecto cultural, filosófico, a produção científica, a produção artística, nada disso, como se verificava em outros povos. O grande patrimônio da nação judaica era a crença no Deus único e os ensinamentos de Moisés. Era o grande tesouro que eles defendiam arduamente, desde antes dos tempos de Moisés. Esse era o grande patrimônio da nação judaica. E os rabinos, os doutores da lei, homens extremamente inteligentes, conhecendo todo o percurso, toda a história do povo hebreu, do povo judeu, a formação da religião judaica, o templo, o grande templo, formoso e rico templo em Jerusalém, era para eles o grande patrimônio, era um tesouro que eles defendiam com todas as forças. E se sobressaíam em relação às demais nações, justamente na questão da crença em um Deus que era imaterial e incorpóreo. Não era matéria e não tinha corpo. E na concepção da criação divina. Então, nesse aspecto, eles se sobressaíam, embora desprezados pelas demais nações.
embora ridicularizados pelas demais nações. Nós não podemos esquecer a trajetória do povo hebreu e do povo judeu. Eles sofreram muito aqui na Terra, mas para preservar esse patrimônio, que era o verdadeiro tesouro que eles carregavam, a tradição religiosa judaica. E era justamente isso que Saulo tanto defendia. Não somente Saulo, todos os que formavam o Sinédrio, todos os doutores da lei, os escribas, os fariseus, era o que eles tinham de mais sagrado. Por isso, nós precisamos deixar de lado todo o julgamento, porque nós vamos conhecer o lado cruel de Saulo. Mas nós precisamos compreender o porquê desse sentimento em seu coração. Era para preservar, proteger e continuar valorizando o grande tesouro da nação judaica, que era a sua religiosidade e os ensinamentos de Moisés. Uma tradição milenar. Uma tradição que eles conseguiram, apesar de tanto sofrimento, como escravos, sem pátria, sem território, e mesmo depois dispersos, conseguiram conservar. Então, é a isto que Saulo se dedica, com todas as forças do seu coração, do seu saber, da sua inteligência, da sua fortaleza, do seu vigor, da sua mocidade, tá bom? Então, Jô Roque, vamos retomar esse capítulo 7 desde o comecinho, porque nós lemos poucos parágrafos e vale a pena para quem não pôde acompanhar na semana passada. Por favor. Boa noite a todos. Está me escutando bem, Maruísa? Boa noite. Estamos sim, Jô. Tá. As primeiras perseguições. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança. Impressionado com o desassombro de Estevão em face de sua autoridade e da sua fama. A seu ver, o pregador do Evangelho infligira-lhe humilhações públicas, que impunham reparações equivalentes. Só uma notinha aqui, Jô. Só uma notinha aqui. Saulo, que sempre discutia e debatia temas relacionados às interpretações da Torá, junto aos demais doutores da lei, sempre vencia, sempre conseguia argumentar e vencer as opiniões dos demais. Foi justamente com Estevão que, pela primeira vez, ele foi derrotado em público. E vejam que Emmanuel diz que ele se deixou empolgar pela ideia de vingança, justamente por ter sido humilhado publicamente, tá? É bom a gente lembrar desse grande detalhe. Pode continuar. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre no racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao Ministério da Lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. A casuística são os debates em torno dos assuntos relacionados às leis. Debate, tá. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava.
Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era apanágio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio, soldavam-lhe a retina espiritual. Isso. Só uma correçãozinha aqui, Jô, que é juventude ardorosa, tá? E sincera, ok? Onde que eu coloquei aqui? Juventude. Vejam que Emmanuel cita aqui, né? Vaidade ferida, o orgulho racial, porque Saulo era judeu, com cidadania romana, mas que vivia na cidade de Tarso, na Turquia. O instinto de domínio, domínio justamente, domínio, domínio de quê? Material? Domínio daquele tesouro intelectual e religioso, aquele patrimônio que eles possuíam, né? Pode fazer seus comentários, viu, Jô? Conforme você for lendo também, viu? Fica à vontade. Tá. Eu estou lendo pelo livro, e no livro está generosa mesmo. Então, aqui, juventude generosa? Tá generosa no livro. Gente do céu, olha o perigo. Juventude generosa de juventude ardorosa é bem diferente, hein? Nossa, deixa eu ver como é que tá aqui no meu, que é mais velhinho, né? O meu livro é bem velhinho, tá? Juventude ardorosa. É bem diferente, né, gente? De generosa, né? É. Meu Deus do céu, eu já comentei com vocês, né, gente, o perigo dessas alterações que estão acontecendo nas obras de Chico Xavier, viu? Até já existe um movimento denunciando essas alterações realizadas nas obras de Chico pela Federação Espírita Brasileira. Pode continuar, Jô. No âmago de suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão, considerado então como perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina, aparentemente simples, mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Perseguiria inflexivelmente o caminho, na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunham, para multiplicar a devassa imprescindível. Certo, deveria contar com as ademoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixariam embair pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado, animando-o na empresa começada. É até aqui que a gente leu, né? Isso, Semana passada. Quer fazer algum comentário, Jô? Não, que vai ter mais coisa que fala mais um pouco sobre essa necessidade que ele estava de agir, né? Isso, só um comentáriozinho aqui, que em relação a Gamaliel, que era sempre conciliador, e Gamaliel havia sido o grande mestre de Saulo. E ele diz que olha como Emmanuel fala, né? Admoestações, ou seja, as palavras conciliadoras, os conselhos conciliadores de Gamaliel e outros raros espíritos que, ao seu ver, ou seja, pelo ponto de vista de Saulo, se deixariam envair pela filosofia da bondade. Olha só, que naquele momento não era para ter bondade nenhuma, para não se deixar levar pela bondade, né? Mas sim pelo raciocínio mesmo ali
em relação aos ensinamentos de Jesus. Pode continuar, Jô. No dia seguinte à prisão de Estevão, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A cata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. Ou seja, ele foi a cata da simpatia de quem ele achava que ia concordar com ele, né? Sim. A inspiração dos prudentes não o interessava, necessitava de temperamentos análogos ao seu, para que o cometimento não falhasse. E isso mudou, Jô? Não. Isso isso que Saulo fez. Atualmente mudou? Não mudou, né, Margarita? Infelizmente. Mas, né, eu vou ler o parágrafo, depois eu vou fazer um comentário, que eu já li esse trechinho, e Tá é bom. interessante a gente perceber como tudo se repete nos dias de hoje, né? Sim, Aliás, sim. desde aquela época, e vai continuar isso por muito tempo, até que a gente progrida um pouco, né? Até que a gente evolua um pouco. Sim. Bom, depois de concertar largo projeto entre os patrícios, esse concertar é com C, ele significa estar em acordo. Sim. Solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos, encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de estado de todos os tempos, em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da Cidade Santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feito colimado. Colimado é apontado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política, que a suprema autoridade romana deveria manter intangíveis ou intocáveis, né? Entretanto, bastava a um novel rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos propostos. Né? Só uma pausinha aqui, Maruísa, é porque assim, né, o que a gente vê aqui é que estava se abrindo as torneiras, as comportas, né? A sangria, né? Foi nesse exato momento histórico que começou a saga, né? A perseguição, porque até então os cristãos não eram presos, nem jogados aos leões, nem nada, né? Não. Foi aqui que tudo começou, né, Maruísa? Sim, exatamente. Por isso que ele falou ali as primeiras perseguições, né? As primeiras, o primeiro grande perseguidor dos cristãos foi Saulo. Ele não foi somente um dos maiores, ele foi quem iniciou, né? Foi o primeiro, lá. Isso. Animado em seus propósitos, pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho, em suas modalidades.
obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O evangelho, aos seus olhos, dissimulava sedição iminente. Sedição seria uma revolta, um motim, né? Isso. Então, aos olhos dele, ele achava que aquilo lá era um motim contra a lei de Moisés. Isso. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Em sua opinião, devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando por causa da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado das suas decisões irrevogáveis. Esse dia, singularizado pela visita às autoridades em evidência, intuito de atraí-las à sua causa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Oséias Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho o restante de seus haveres. Para isso, procuraram Simão Pedro, beijando-lhe as mãos calejadas do trabalho, depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. A notícia ecoou nos círculos farisaicos com as características de verdadeiro escândalo. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade dos seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como o Messias prometido. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado. Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe, quer dizer, enfraquecer, o rigorismo em que presumia um divino dever. Considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repressões em perspectivas. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás fosse o zelador doutor de Tarso nomeado chefe
e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe, então, promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao Sinédrio as últimas decisões, máxime as de natureza mais grave. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço tarcense acentuou antes de se despedir dos amigos. Hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias, até que se resolvam a retomar juízo. E no fim da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. Só uma pausa aqui, Maruísa. Uhum. O que ele já estava sentindo, né, a revolta, né, o inconformismo, tudo, ficou pior, né? Depois desses duas pessoas que foram entregar seus bens lá que doaram, Sim. né? Aí, Uhum. Aí ele ficou cego de vez, né? Isso. E ele recebeu do Sinédrio como ele fala, assim, a nomeação de chefe e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Ou seja, ele teve carta branca para fazer o que ele entendesse como sendo o necessário para barrar aquela influência. Mas vamos só terminar esse trechinho aqui para depois passar para a Lenita. Aqui começa, né? Não Isso. temerás acaso os sortilégios? Interrogou Alexandre com ironia. De modo algum, respondeu sentencioso e decisivo. Sabendo de oitiva é aquele diz que diz, né? Aquelas informações. Sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. Simão Pedro? Perguntou um dos presentes, admirável, lembrando que eles estavam numa reunião, né? Isso. Por que não? Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Tornou o outro. Não, respondeu Saulo, né? Não. É que a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o Sinédrio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. O João, sabe o que eu achei interessante aqui? É que o que ele fala aqui, olha, os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, não somente em relação à questão das ideias, mas dos milagres dela, assim, ou melhor, das curas que começavam a acontecer, e isso se espalhava feito rastilho de pólvora. Então, eles ficavam, assim, receosos de se meter com o pessoal lá da Casa do Caminho, com medo de que eles fizessem algum sortilégio que alguma feitiçaria que pudesse prejudicá-los. Vejam como as coisas eram consideradas pela população, né? Assim, pelas pessoas, ao ponto de ficar com medo de se aproximarem das pessoas lá da Casa do Caminho. E para deixar Saulo mais irritado ainda,
fica sabendo que justamente Gamaliel atendeu a um convite de Simão Pedro para conhecer as instalações da Casa do Caminho, né? Como que dizendo, um momento ali de possibilidade conciliatória, que era justamente o que Saulo não queria, né? Mas, Lenita, eu vou passar agora um pouquinho para a Lenita, assim fica mais ou menos uns 20 minutos para cada uma, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nós que agradecemos. Pode continuar, Lenita. Ok. Saulo mostrava-se mais que surpreso, porque estupefato. Mas que venha a ser tudo isso, Gamaliel visitando o caminho? Chego a duvidar da sua integridade mental. Quer dizer, ou concorda comigo ou você está ficando louco, né? Exatamente. Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite, em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não fez, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo, com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. Quer dizer, ele sempre foi correto, né? Sempre foi. Sim. Quer dizer, eu escutei isso. Deixa eu lá ver como que é mesmo, né? Uhum. De acordo, disse Saulo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio de sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Vejo em tudo isso propósitos de sedição que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. Quer dizer, ele está tão cego de raiva, tão determinado com essa vingança, que ele não admite a ideia de que alguém poderia deixar o conforto do seu lar para cuidar de pobres miseráveis. Isso. A palestra animou-se ainda há algum tempo, acerca da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo despediu-se e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho ampla repercussão, despertando justificados receios dos apóstolos da Galileia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se torna uma figura central a focalizar todas as atenções. Para sua fronte inspirada convergiam numerosos problemas, em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação. Quer dizer, ele já estava cansado, né? Então ele deixou tudo para o Estevão, que viu que era uma pessoa, a pessoa certa, né? Um bom orador, era cativante, né? E disposto a trabalhar pelo que ele acreditava, né?
Uhum. Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo, que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Estevão andara errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecera a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Fermentara-se a discussão. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência, para que se revelasse a liberdade do Evangelho. Quer dizer, Tiago estava com medo, né? Porque ele achava que, como os fariseus, né, o sinédrio mandava, a gente obedece, baixa a cabeça e fica quieto, guarda a bola, né? E Estevão não, Estevão afrontou de certa forma, porque ninguém esperava que ele fosse discutir de igual para igual, né, com Saulo. Uhum. E foi, como no começo do capítulo, foi justamente o que desalentou o Saulo, né? Que ele tomou isso como uma irreverência, uma questão de honra. Isso. Como um pobre coitado qualquer vai me desafiar de igual para igual? Ele me humilhou. Que era justamente o maior problema de Saulo, né? Se achar humilhado por um simples ninguém. Agora veja só, Lenita, mesmo entre aqueles que se tornaram apóstolos de Jesus após a sua morte, não havia unidade de pensamentos, nem de sentimentos. Olha o que Emmanuel fala sobre esse Tiago, era o Tiago menor, que o Tiago maior era o irmão de João. Olha o que esse Tiago falava, que Estevão deveria ser mais comedido, ou seja, deveria ter se contido mais e merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Mas, gente, nós que já lemos o que Simão falou, aliás, o que Estevão falou no Sinédrio, alguma vez Estevão defendeu a si próprio? Não, então, ele estava defendendo o Cristo, né? Jesus estava defendendo o Evangelho. Exatamente. Mas veja que até mesmo entre os apóstolos, que trabalhavam juntos ali na Casa do Caminho, não havia unidade de pensamentos e de sentimentos, né? E aí entra Simão Pedro com aquele jogo de cintura, que Simão Pedro era isso. Simão Pedro, por ser o mais velho de todos, era aquele jogo de cintura no sentido de conciliar as opiniões diferentes, né? Assim, do jeito que você falou, dá a impressão de que, assim, tanto Simão Pedro como Gamaliel eram os mais velhos, os anciões, e os que faziam o jogo político para ver se conseguia pôr pano quente em tudo, né? Exatamente, eram os pacificadores. Isso. E reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Um bando de fofoqueiro também, né? Ah, sim. Muitos se aproximavam. Ainda mais porque eles eram conhecidos e eram riquíssimos, porque se fosse pobre ninguém ia falar, certo, Lenita? É verdade.
Muitos se aproximavam da igreja com o sincero desejo de melhor conhecer o Cristo, e isso deveria significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo. Os interesses da mensagem de Jesus. Quer dizer, Tiago, pelo jeito, desde o começo, ele está sempre com o pé atrás, né? Isso. Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Será que se eu assumir eu vou ter o mesmo destino de Jesus? Então, acho que eu vou ficar na minha, eu vou trabalhar, mas se for o caso, eu caio fora, eu pulo do barco. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E esses já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Em verdade, não, era de ver-se como se rejubilavam na dor, como se lhe falava da claridade eterna, da ressurreição. Quer dizer, eles estavam dando esperança para aquele povo judiado, Sim. maltratado, que assim, apesar da sua vida desgraçada, você vai se sair bem ainda. Vai, é tudo para seu benefício. É o que a gente estuda hoje, né? Exato. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmensuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas, quando, ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Ai, gente, olha essa frase. Essa frase merece destaque, hein, Nenita? Olha. Sim, a boa nova compreendiam que era a existência, que não era, né? Que a existência amargurada não era tudo. Quer dizer, tenha fé que, apesar da sua vida estar difícil hoje, né? Tudo vai dar certo. Só ter fé. E Sim, tenha fé na ressurreição. No caso, eles falavam de ressurreição, né? sim, Que isso tudo não acaba aqui, né? Que isso é só uma etapa. O probleminha aqui da ressurreição é a questão também da tradução, porque dizem os entendidos que nos originais era ressurreição entre os mortos. Aí eles trocaram para a ressurreição dos mortos, que é bem diferente. Então, ressurgir entre os mortos é voltar ao plano espiritual, Sim. né? E ainda mais para quem está em sofrimento, a esperança de momentos melhores é algo que não tem preço, né? Para quem sofre, a esperança é algo de imenso valor. E muito, muito bonito esse modo como Emmanuel fala aqui, né, gente? Parece que é para hoje, né? Parece que é para agora, né? Quanta gente cansada da luta terrestre encontravam lá na Casa do Caminho. É importante a espiritualidade que se criava naquele ambiente por causa da lembrança das palavras de Jesus, faziam com que todos ali voltassem a sentir aquela alegria interior, né? Muito lindo isso, muito lindo. E claro, independentemente de ser judeu ou não, era isso que atraía as pessoas, né? Que começavam a procurar por eles, não é? Então, muito bonito isso. Pode ir mais um pouquinho, Lenita?
Então, é interessante porque, assim, eles não faziam distinção, né? Não, Pareciam lá como foi, né? Quando o Estevão estava discursando, os fariseus, o povo do Sinédrio, né? Os da alta cúpula, né? Ele sim, discursou igual como se tivesse um bando de ninguém lá, aham, né? Só os irmãozinhos, né, muito necessitados fisicamente, né? uhum, Doentes, estrupiados, né? Não, ele falou com a mesma simplicidade, falou as mesmas coisas que ele teria é. falado para um ou para outro só, né? Agora, olha a próxima frase. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Sofredores que Jesus tanto amara. Gente do céu, é de tocar o coração da gente. Os É, sofredores eram aqueles a quem Jesus mais amava. E era no meio deles onde ele mais gostava de estar. Não entre os orgulhosos fariseus, porque para os orgulhosos fariseus é como assim, somente os sãos que se consideravam sãos não precisam de médico nem de remédio, mas ele estava entre os sofredores. Que lindo isso, gente. E Pedro, tudo lembrava Jesus. Por isso que Pedro se transformou em quem ele foi, né? Por lembrar e cada detalhe daquilo que ele conviveu com Jesus em 3 anos. Que coisa mais linda, gente. Olha, essa frase é demais. Pode continuar, Lenita. ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso, e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimamente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o com a generosidade que lhe exortava a velhice venerada. Lenita, vejam, Lenita e a todos, né, que acompanham, olha a delicadeza e a nobreza das atitudes, Uhum, das ações. Estevão só não foi morto lá no Sinédrio pela intervenção de Gamaliel. sim, E Pedro, conhecendo, claro que Gamaliel era conhecidíssimo justamente por ser um pacificador e uma pessoa, um espírito educadíssimo. Eram espíritos, além de evoluídos e educadíssimos no trato com as pessoas, independentemente da classe social e da sua origem. Então, Pedro, com toda a sua nobreza de caráter, convida um outro espírito que, com toda a nobreza de caráter, aceitou o convite. Olha que coisa extraordinária a postura desses dois espíritos, Pedro e Gamaliel. Os dois eram judeus, certo? Aliás, Pedro Galileu e Gamaliel judeu. Mas eram da nação eram israelitas. E embora estivessem em posições tão distintas, olha a educação desses espíritos no trato um com o outro. Isso eu acho assim uma lição para nós hoje na atualidade, onde não se tem tanta preocupação
não é uma formalidade, é uma questão de educação mesmo, não é, Lenita? É claro, tinha uma formalidade necessária ali pela postura pelo cargo de Gamaliel, Uhum. mas a educação, gente, não é Sim, demais, né? porque se um pouquinho menos que ele fosse, ele já trataria o João, né, que foi o mensageiro, Sim, como o Saulo, né? isso, Assim, você tá louco chegar até aqui agora, me fazer esse convite? é. Né? E justamente pela intercessão de Gamaliel é que o Estevão já não foi apedrejado ali, Sim. né, diante do Sinédrio. Mas, enfim, vamos só mais um pouquinho aqui, mais um parágrafo para a Uhum. gente encerrar. Encabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclareceu relativamente os feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente, ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Interessante. Muito interessante, muito. Isso aqui não vai passar despercebido futuramente. É. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando igualmente com deferência e consideração. Olha aí de novo a Sim, generosidade e a postura de caráter do sim. Gamaliel, né? Porque para Uhum, todos eles eram inferiores, né? Apesar de uhum, serem todos israelitas, né? Mas eles se consideravam superiores, né? Os fariseus, sim. dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas, com o quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Em leitos acolhedores, via anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto, imobilizado pela enfermidade que o prostrara. O pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. Ai, meu Deus, a leitura está tão gostosa, mas falta. Leia só o próximo, Lenita, assim, Uhum, porque senão a gente vai ficar muito em cima da nossa hora, é. mas é tão extraordinário. Vai lá. E o diálogo se travou sem preâmbulos. Sanômio, tu aqui? Interrogou Gamaliel, admirado. Pois será possível que abandonasses a Cesareia? Ah, sois vós, senhor, respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. Isso, vamos parar por aqui, Lenita, que já estamos em cima da nossa hora, apesar Uhum. da beleza da leitura. Quem quiser que continue lendo mais um pouquinho, certo, gente? Então, vejam, Gamaliel encontrou alguém do seu nível acolhido na casa do caminho, né, gente? Então, nós já estamos aqui, faltando 1 minuto para a gente terminar.
E quem quiser que continue, então, depois a leitura, gente, para ver o que vai acontecer, tá bom? E nós deixamos, então, para a próxima semana. Muito obrigada, viu, Lenita? Tenho Eu que certeza que o povo agradeço. vai correr para ver o resto da história, certo? Sim, com certeza. É muito bonito essa visita de Gamaliel à Casa do Caminho. Então, recuperando aqui o nosso fôlego diante de tanta emoção dessas leituras, eu retorno aqui na página principal. E para finalizar o nosso estudo de hoje, a prece final fica por conta da Sônia. Por favor, Sônia. Essa oportunidade de aprendizado que foi colocado para que a gente pudesse entender um pouco de toda essa história. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigada. Que Deus esteja com todos vocês. Então, mais uma vez, agradecendo a companhia de todos, desejamos a vocês uma boa noite, um bom descanso, e que tantos ensinamentos, tanta beleza possa preencher os nossos dias, os nossos corações, e vencermos as nossas lutas, aborrecimentos e contrariedades de cada dia, que acima de tudo e de todos está Jesus. Muito obrigada, queridos amigos, um grande abraço.